o crescimento da Eduarda, que está em viagem. Para darmos início à nossa sessão, convido a secretária da mesa, a vereadora Ivone Silva, para realizar o momento de oração, o qual faremos em pé. Ouve, pois, o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos hão do coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 20 a 21. Fazemos nossos planos e projetos e logo queremos colocá-los em prática. Muitas vezes ignoramos os conselhos e as instruções que podem fazer toda a diferença. O homem sábio nos lembra que, se ouvirmos os conselhos, encontraremos a sabedoria. Portanto, é melhor deixar seus planos amadurecerem um pouco mais à luz do Senhor antes de lançá-los. Tiago, no Novo Testamento, nos lembra que Deus dá sabedoria se pedirmos sem duvidar. Então, enquanto oramos por sabedoria, vamos orar também por paciência, para ouvir a voz do Senhor e para reconhecê-la no tempo certo. Amém. Então, declaro aberta a sessão e solicito a secretária para que realize a chamada dos nobres edis. Vereador André. Presente. Vereador Pibe. Presente. Vereador Edson. Presente. Vereador Serginho. Presente. Vereador Brizola. Presente. Vereador Gilmar. Presente. Vereadora Eduarda. Vereadora Edna. Presente. Presidente Jean hoje. Presente. Presidente Dirceu. E vereadora Ivone. Presente. Então, já justificado, né, a ausência do nosso presidente Dirceu e a nossa vereadora Eduarda, que estão... Eduardo está em viagem e o Dirceu acabou falecendo um familiar dele, inclusive nossas sinceras condolências. Então, damos início à sessão, cumprimentar também o Edson e a Emily, né, que estão aqui pessoalmente da TV Iguaçu, sejam todos bem-vindos, e coloco a ata da sessão anterior em discussão, se alguém quiser comentar, fazer o uso da palavra. Não tendo interesse, colocamos a mesma em votação. Quem for favorável, permaneça como está, ao contrário, levante-se. Então, fica aprovada a ata da sessão anterior. Passamos ao expediente do dia com a leitura das seguintes matérias. Leitura da recomendação administrativa enviada pelo Ministério Público também estará sendo entregue para cada vereador, mediante assinatura em uma certidão de recebimento. Secretária, começar a leitura da recomendação administrativa 003/2026. Recomendação administrativa número 003/2026, GPG-MPC. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, pelo seu Procurador-Geral, no exercício das atribuições consignadas nos artigos 127, 129, 1º e 6º e 9º, e 130 da Constituição da República, nos artigos 149.1, 151 da Lei Complementar Estadual número 113/2005, no artigo 7º, 1º do Regimento Interno do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, bem como no artigo 15 da Resolução número 02/2011 do Conselho Superior do Ministério Público de Contas e artigos 21 e seguintes da Instrução do Serviço número 71/2021, alterada pela Instrução do Serviço número 75/2024. Considerando que o regime de precatórios está disciplinado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 100, que estabelece a obrigação do pagamento de débitos da Fazenda Pública em virtude de decisão judicial transitada em julgado, e que estes débitos devem ser incluídos na ordem cronológica de orçamento de apresentação para pagamento com as consequentes dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual LOA, de cada ente federativo, respeitando a prioridade dos créditos de natureza alimentícia, conforme os parágrafos 1º e 2º do mencionado artigo, observada a nova redação conferida ao parágrafo 1º da Emenda Constitucional número 136/2025. Considerando que, consoante o artigo 85, parágrafo 1º e 4º da Resolução número 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, os tribunais de justiça encaminharão até 31 de março de cada ano as informações necessárias à consolidação dos dados referentes à situação dos precatórios sob sua responsabilidade por ente devedor.
Considerando que o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, da redação conferida pela Emenda Constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025, dispõe ser obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público e de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de fevereiro, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Considerando que para os artigos de LDO e LOA serão apreciados e votados em 2026, com vigência em 2027, deverão ser considerados os precatórios apresentados até 1º de 2 de 2026, com previsão de pagamento até o final do exercício de 2027. Considerando que também deve haver adequação de previsão orçamentária para a quitação de decisões judiciais, se caracterizem como obrigações de pequeno valor, objeto de RVP, requisição de pequeno valor. Considerando que o parágrafo 23 do artigo 100 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 136/2025, estabelece que os pagamentos de precatórios pelos municípios relativos às suas administrações direta e indireta ficam limitados a percentuais escalonados de 1% a 5% da receita corrente líquida, apurada no exercício financeiro anterior, definidos conforme a relação entre o estoque de precatórios em mora, atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios em 1º de janeiro, e aquela receita aplicando-se tal disciplina por força do artigo 8º da referida emenda, inclusive aos precatórios inscritos até a data de sua promulgação. Considerando que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no acórdão número 730/26, Tribunal Pleno, processo número 726.790/25, relator conselheiro Augustinho Zucchi, sessão ordinária virtual número 4, de 26 de março de 2026, decidiu por unanimidade e acolhendo o parecer número 52/26 desse Ministério Público de Contas que as disposições da Emenda Constitucional número 136/2025 aplicam-se aos precatórios já existentes e que a existência de previsão orçamentária anterior não constitui obstáculo à adoção do novo regime. Considerando que no mesmo acórdão número 730/26, Tribunal Pleno, restou assentado que a adoção do seguinte adoção do regime instituído pela Emenda Constitucional número 136/2025 não está condicionada à prévia eliminação do estoque de precatórios existentes, haja vista ter sido a nova disciplina concebida precisamente para regular a amortização gradual do passivo judicial já acumulado. Considerando que na fundamentação do parecer número 52/26, acolhida pelo relator do acórdão número 730/26, Tribunal Pleno, este Ministério Público de Contas assentou que o novo regime não instituiu um teto discricionário de pagamento, mas sim um piso constitucional de esforço fiscal anual, cuja incidência decorre automaticamente na posição do ente federativo dentro das faixas estabelecidas pela relação entre o estoque de precatórios em mora e a receita corrente líquida, sendo o percentual aplicável resultado de vinculação constitucional automática e não de opção administrativa discricionária. Considerando que, por consequência, a consignação da Lei Orçamentária Anual de dotação inferior ao percentual correspondente à faixa em que efetivamente enquadrado o município pode caracterizar descumprimento do regime constitucional, sujeitando ao ente à medida coercitiva previstas no parágrafo 27, 2, 3 e 4 do artigo 100 da Constituição Federal. Considerando que os parágrafos 25, 28 e 29 do artigo 100 da Constituição Federal, incluídos pela Emenda Constitucional número 136/2025, delineiam instrumentos de aceleração do aquacionamento do passivo, como a contabilização para fins de apuração do cumprimento do Plano Anual de Pagamento de toda medida efetiva de redução de estoque, a realização de pagamentos que superem os limites do parágrafo 23 mediante dotação orçamentária específica,
e a celebração de acordos direto perante os juízes auxiliares da conciliação. Considerando que o parágrafo 27, 1º, 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, incluído pela emenda constitucional número 136/2025, estabelece que o presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro até o limite do valor devido das contas municipais, estaduais ou distrital do ente federativo inadimplente, para fins de pagamento de precatórios, evitando o ente omisso impedido de receber transferências voluntárias e respondendo o prefeito do município inadimplente na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Considerando que o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, estabelece que, para efeito do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 do ADCT serão considerados de pequeno valor, até que dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação. Os débitos ou obrigações consignadas em precatório judiciário que tenham valor igual ou inferior a 30 salários mínimos perante a Fazenda dos municípios. Vereadora Edna. Considerando que o artigo 101 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional número 62/2009 e modificado pelas Emendas Constitucionais número 94/2016, número 99/2017 e número 109/2021, estabelece um regime especial de pagamento para estados, Distrito Federal e municípios que estavam em mora no pagamento de seus precatórios em 25 de março de 2015. Considerando que o regime especial de pagamento de precatórios autoriza os entes federativos a destinarem percentuais mínimos de suas receitas correntes líquidas ao pagamento desses requisitórios, e que a Emenda Constitucional número 136/2025, em seu artigo 7º, dispensou, a partir da data de sua promulgação, 9/9/2025, a necessidade de quitação dos débitos no prazo a que se refere o artigo 101 do ADCT, até 31 de dezembro de 2029. Considerando que o parágrafo 6º do artigo 101 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional número 136/2025, determina a aplicação ao regime especial de pagamento de precatórios do disposto nos parágrafos 23 a 30 do artigo 100 da Constituição Federal, de modo que os municípios a ele submetidos igualmente se sujeitam aos limites escalonados de pagamento e às medidas do parágrafo 27 do referido artigo. Considerando que a submissão ao regime especial de pagamento não dispensa o município do controle administrativo próprio de seus requisitórios, da consignação de dotação orçamentária compatível com os aportes devidos às contas especiais dos tribunais e com as obrigações do pequeno valor. Tampouco desonera a Comissão de Orçamento e Finanças, ou congênere, da análise da superfície das dotações, sendo equivocada a compreensão de que a operacionalização do passivo poder judiciário afastaria tais deveres de gestão local. Considerando que os municípios que não aderiram ao regime especial de pagamento de precatórios previstos no artigo 105 do ADCT estão obrigados a incluir na LDO a ser aprovada em 2026, para vigência em 2027, a integralidade dos montantes devidos a título de precatórios judiciários apresentados até 1º de fevereiro de 2026, fazendo seu pagamento até o final do exercício de 2027, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal. Considerando que o Ministério Público de Contas tem o dever constitucional de velar pela fiel observância das normas constitucionais, legais e regulamentares
que regem a aplicação dos recursos públicos, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações do Estado relacionadas aos precatórios, visando assegurar o respeito à ordem cronológica e a prioridade nos pagamentos dos precatórios alimentares e preferenciais. Considerando que o princípio da eficiência previsto no artigo 37 da Constituição Federal exige que a administração pública promova a gestão dos recursos financeiros de forma a garantir o adimplemento das obrigações impostas judicialmente de maneira célere e eficaz, prevenindo a acumulação de débitos que possam prejudicar o equilíbrio fiscal dos entes federativos e comprometer direitos dos credores. Considerando que o princípio da moralidade administrativa, igualmente consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, impõe que a gestão dos precatórios se dê de maneira ética e transparente, evitando favorecimentos indevidos e assegurando que os pagamentos sigam rigorosamente a ordem de apresentação e dos critérios constitucionais de prioridade. Considerando a necessidade de observar e aplicar adequadamente as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, que exige planejamento e transparência na gestão das finanças públicas, bem como o respeito aos limites de despesa e endividamento, o que inclui as obrigações decorrentes de precatórios, para evitar o comprometimento do equilíbrio fiscal. Considerando que o disposto no artigo 10 da LRF determina que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição. Considerando que o disposto no parágrafo 7º do artigo 30 da LRF determina a inclusão na dívida consolidada dos precatórios não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, para fins de aplicação de limites. Considerando que o disposto no artigo 67 da Lei Federal número 4.320/1964 determina que sejam os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, realizados na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, de sorte que é necessário haver prévia dotação orçamentária suficiente para a satisfação integral de todos os pagamentos que devem ser realizados em 2027. Considerando que os tribunais de contas têm a atribuição de fiscalizar a aplicação de recursos públicos e o cumprimento das obrigações judiciais pelos entes públicos, podendo recomendar medidas corretivas e sancionar gestores públicos que se omitam no pagamento regular de precatórios ou descumpram as normas constitucionais. Considerando que a correta execução do regime de precatórios, tanto o regime geral previsto na Constituição Federal quanto o regime especial previsto no ADCT, contribuem para a efetividade da justiça e o respeito aos direitos dos cidadãos. Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná disponibiliza no endereço eletrônico todas as informações necessárias para a correta aferição dos valores devidos pelos municípios paranaenses a título de precatórios judiciais, cujo montante deverá ser incluído nas dotações orçamentárias correspondentes do projeto de lei orçamentária anual a ser votado no exercício de 2026, para a vigência do exercício de 2027. Obrigado, vereadora Edna. O vereador Edson vai nos auxiliar na leitura.
aos municípios submetidos à origem especial, esse plano de Microfone. Sempre é bom, né? Começar de novo. Correlata e acessível, né, pelo e-mail aqui, bem como quanto aos municípios submetidos ao regime especial e aos planos de pagamento e ao relatório geral de comprometimento percentual da receita corrente, né, corrente, líquida, disponíveis, né, nos sites eletrônicos aqui citados, né, considerando o teor do relatório técnico número 1 de 26, publicado por este Ministério Público de Contas em 17 de abril de 2026, que apresentou um segundo estudo sobre a gestão do controle e pagamento dos precatórios judiciais por parte dos poderes executivo e legislativo municipais do Estado do Paraná e evidenciou a fragilidade e inconsistências na administração dos requisitórios municipais, cujas correções podem contribuir significativamente para a otimização do planejamento orçamentário, para a agilidade nos pagamentos e para a melhoria da transparência e do controle. Está no site, né? Apresenta, né, panorama atualizado da gestão dos precatórios municipais no Estado do Paraná. Então, considerando que o mesmo relatório técnico número 1 de 26 apurou a expressiva magnitude dos precatórios de natureza trabalhista na composição do endividamento judicial municipal, com a presença de municípios de pequeno porte entre os maiores devedores perante o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que impõe que o controle administrativo e a previsão orçamentária alcancem igualmente os requisitórios expedidos pela Justiça do Trabalho, bem como a adoção de medidas estruturantes de prevenção da litigiosidade trabalhista e, considerando que a não observância dos preceitos constitucionais e legais referidos nessa recomendação, assim como o seu não atendimento, além de caracterizar ato tipificado no Decreto de Lei nº 201 de 67, pode redundar em responsabilizações pelos agentes públicos mediante representação e ou tomada de contas extraordinárias a ser propostas perante o Tribunal de Contas do Estado. Recomenda-se aos gestores públicos municipais e às autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios no âmbito dos municípios do Estado do Paraná, tanto os submetidos ao regime geral de liquidação, quanto aos submetidos ao regime especial de pagamento previsto nos artigos 101 e os seguintes do ADCT, bem como aos integrantes dos parlamentos municipais responsáveis pela aprovação das leis orçamentárias, em especial a LDO 2027 e LUA 2027, que observem rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais e as necessárias para a regularidade nos pagamentos e a preservação da ordem cronológica em respeito aos municípios da moralidade, eficiência e transparência na administração pública e, em especial, primeiro, ao prefeito municipal providenciar a relação dos precatórios de responsabilidade do município em arquivo Excel, contendo a ordem sequencial cronológica e o número de processo, o nome do beneficiário, o valor do precatório e a identificação do tribunal de origem, abrangendo tanto os requisitórios expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, quanto aos expedidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. 2. Apurar e documentar o enquadramento do município na faixa percentual do parágrafo 23 do artigo 100 da Constituição Federal, mediante confronto entre os estoques de precatórios em mora, atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios em 1º de janeiro de 2026. E a receita corrente líquida apurada no exercício financeiro de 2025 para fins de dimensionamento da dotação a ser consignada na Lei Orçamentária 2027. 3. Contemplar na proposta de Lei Orçamentária 2027 a ser encaminhada ou já encaminhada à Câmara Municipal a totalidade dos precatórios de natureza geral que deverão ser pagos no exercício 2027, bem como das obrigações decorrentes de requisições de pequeno valor RPV, observando que o percentual decorrente do enquadramento de que se refere o item 2 constitui piso de
de esforço fiscal anual e não teto discricionário de programação orçamentária. 4. Tratando-se do município submetido ao regime especial de pagamento contemplar na proposta de lei orçamentária 2027 dotação suficiente para os aportes devidos às contas especiais administrativas pelos tribunais perante os quais o município possua dívida consolidada de precatórios em conformidade com o plano anual de pagamento, apresentando bem como para as obrigações decorrentes de requisições de pequeno valor RPV. 5. Encaminhar a esse Ministério Público de Contas no prazo de 30 dias após a publicação da lei orçamentária para o e-mail, né, que está aqui, tá? A relação de precatórios citada no item 1 e a lei orçamentária de 2027, cujo formato do arquivo permita pesquisa textual, com a indicação de página e realce do item que contempla a totalidade dos precatórios e demais obrigações decorrentes das requisições de pequeno valor. 2. Ao presidente e membros das comissões de orçamento e finanças e congêneres, primeiro, fazer em seus pareceres em item específico a análise pormenorizada dos valores totais dos precatórios do município, de regime geral ou, conforme o caso, do saldo devedor sujeito ao regime especial, para com os valores constantes da proposta de lei orçamentária, destacando a sua suficiência ou insuficiência quanto a seu integral cumprimento, bem como aferindo a correção do enquadramento na faixa percentual do parágrafo 23 do artigo 100 da Constituição Federal. 2. Aferir em seus pareceres se houve a adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações decorrentes de requisição de pequeno valor. 3. Disponibilizar o parecer sobre a proposta de lei orçamentária do Tribunal Orçamentário do portal da Câmara Municipal na internet em até 5 dias após a aprovação do mesmo pela comissão, cujo formato do arquivo permita pesquisa textual. 3. Ao presidente da Câmara Municipal, primeiro, incluir em pauta a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2027, apenas se contemplar a totalidade dos créditos necessários para o pagamento dos precatórios, de regime geral ou conforme caso dos aportes devido ao regime especial de pagamentos, e das obrigações decorrentes de requisições de pequeno valor, ratificado tal ato através de certidão. 2. Instruir o processo legislativo de análise da proposta de lei orçamentária com relação integral de todos os precatórios do município expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e pelo Tribunal Regional de Trabalho da 9ª Região, contendo ordem cronológica, número de processos e os valores respectivos, confirmando tal ato através de certidão. 3. Disponibilizar esta recomendação administrativa em sua íntegra aos demais vereadores, bem como incluí-la em seu portal na internet, além de fazer a sua leitura em sessão ordinária. 4. Encaminhar a este Ministério Público de Contas após a inclusão em pauta da proposta de lei orçamentária para o e-mail, né, que está aqui no projeto 4.1. Comprovação por meio de certidão de que cópia desta recomendação administrativa foi disponibilizada para todos os vereadores. 4.2. Comprovação por meio de link da inclusão desta recomendação administrativa no portal da Câmara Municipal da Internet, disponibilizado no corpo do e-mail e ou em certidão cujo formato do arquivo permita pesquisa textual. 4.3. Comprovação por meio de certidão de que esta recomendação administrativa foi lida em sessão ordinária logo após o seu recebimento. 4.4. A comprovação da publicação no portal da Câmara Municipal da Internet do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças ou congênere através de link disponibilizado no corpo do e-mail ou em certidão cujo formato do arquivo permita pesquisa textual. 4. Ao prefeito municipal, ao presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças e ao presidente da Câmara Municipal, aos vereadores e servidores municipais envolvidos. 1. Mantenham absoluto sigilo das informações pessoais de credores, de precatórios, de quaisquer espécie, inclusive de valores a serem recebidos, tomando as providências necessárias para evitar a exposição de tais credores. 2. Observem
estritamente o disposto da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quinto, a todos os destinatários desta recomendação administrativa quanto às comunicações dirigidas a este Ministério Público de Contas. Primeiro, toda a documentação encaminhada ao e-mail do projeto.com, precatórios@gmail.com, deverá conter clara identificação do município remetente com a indicação do respectivo nome no campo, assunto, ou no corpo do texto, bem como a identificação do poder e do órgão responsável pelo envio, de modo a permitir o correto registro, processamento e consolidação das informações prestadas. Publique-se, Curitiba, Paraná, 18 de agosto de 2026, Gabriel Gui, assinado de forma digital, né? Gabriel Gui Leger, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Finito. Obrigado, vereador Edson. Projeto de Lei Ordinária número 26/2026, autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinário número 26/2026. Altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal número 1014, de 11 de agosto de 2005 e da outras providências. O projeto do município de Capanema, o prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Complementar número 1014, de 11 de agosto de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Turismo de Capanema é constituído por 18 membros titulares e seus respectivos suplentes, indicados pelas seguintes entidades ou categorias profissionais. Primeiro, representantes do Poder Público Municipal. A. Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. B. Um representante da Secretaria Municipal de Aceleração, Economia e Inovação. C. Um representante do Departamento de Turismo e Uso Público. D. Um representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 2. Representantes da sociedade civil. A. Um representante da Associação Comercial e Empresarial de Capanema. B. Um representante dos meios de hospedagem. C. Um representante da gastronomia. D. Um representante dos postos de combustíveis. E. Um representante da Associação de Turismo Doce Iguaçu. F. Um representante da Associação de Apicultores de Capanema. G. Um representante das agroindústrias. H. Um representante dos campings e balneários. I. Um representante das entidades religiosas. J. Um representante de condutores locais credenciados. 3. Representantes da esfera estadual e federal. A. Um representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Parque Nacional do Iguaçu, ICMBio. B. Um representante da Instância Regional Vales do Iguaçu, IGR. C. Um representante do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IDR. D. Um representante de instituições de ensino superior. Parágrafos 1º, 2º e 3º e 4º. Parágrafo 5º. Todos os conselheiros titulares do CONTUR terão suplentes que deverão pertencer ao mesmo órgão público, sociedade civil ou segmento da iniciativa privada, a que substituirão aqueles em suas ausências ou impedimentos. Artigo 2º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 26/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, nobres vereadoras e vereadores. Este projeto de lei propõe a modernização do Conselho Municipal de Turismo CONTUR, uma medida essencial para impulsionar o setor em Capanema. A nova estrutura foi desenhada para garantir mais eficiência, desburocratização e fomento a investimentos. A proposta otimiza a gestão pública ao integrar secretarias estratégicas como a Aceleração Econômica e Meio Ambiente, e ao alinhar o município com órgãos estaduais e federais. Ao mesmo tempo, desburocratiza o setor ao dar voz ativa a toda a cadeia produtiva de hotéis, restaurantes, agroindústrias e campings, criando um canal direto para soluções ágeis. Esta governança organizada e representativa fortalece a segurança jurídica e cria um ambiente favorável à atração de investimentos e democratização das decisões.
A diversidade de membros permitirá o desenvolvimento de novos segmentos como o turismo rural e o religioso, fortalecendo a economia local de forma sustentável. Pelo exposto, contamos com seu apoio para aprovar esta medida estratégica que consolidará o futuro do turismo em nosso município. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 13 dias do mês de agosto de 2025. Leivor Kessler, Prefeito Municipal. Indicação número 45, autoria do vereador PIB. Indicação número 45/2026. Autor, vereador PIB. Súmula. Indica a ampliação do número de convênios e parcerias para a área de saúde. Com fulcro no artigo 136 do Regimento Interno, submeta à apreciação desse plenário presente indicação para que, após aprovada, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, sugerindo que o Poder Executivo promova estudos e adote as medidas necessárias para ampliar o número de convênios e parcerias na área da saúde, junto aos governos federal e estadual, e que, quando possível, com condições e prestadores de serviços da saúde, especialmente para atendimento de média e alta complexidade, visando reduzir o tempo de espera, especialmente em procedimentos especializados. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade contribuir para a melhoria do atendimento à população de Capanema, especialmente diante da demanda existente por consultas, exames, procedimentos e atendimentos especializados. A ampliação dos convênios e parcerias na área da saúde poderá possibilitar maior oferta de atendimentos e, consequentemente, contribuir para a redução das filas e do tempo de espera dos pacientes que necessitam de atendimento especializado. A situação merece especial atenção na área de ortopedia, considerando que pacientes que sofrem fraturas ou outras lesões necessitam de avaliação e acompanhamento médico em tempo adequado, evitando o agravamento de quadro e proporcionando melhores condições de recuperação. Desta forma, a busca por novos convênios e pela ampliação dos já existentes representa uma medida de interesse público, podendo proporcionar maior agilidade no atendimento, reduzir a espera dos pacientes e fortalecer a assistência à saúde oferecida à população. Passo Marcelina Pessão, aos 17 de agosto de 2026. PIB, vereador do PSD. Indicação número 46, autoria do vereador PIB. Indicação número 46/2026. Autor, vereador PIB. Súmula. Indica a construção de ponto de ônibus na entrada principal que dá acesso à comunidade do Alto Faraday. Com fulcro no artigo 136 do Regimento Interno, submeta à apreciação deste plenário a presente indicação para que, após aprovada, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que não meça esforços no sentido de viabilizar a construção de um ponto de ônibus na entrada principal de acesso à comunidade do Alto Faraday, junto à ABR, no sentido de entrada da comunidade. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo proporcionar maior segurança, conforto e proteção aos moradores da comunidade do Alto Faraday que utilizam o transporte coletivo. O local indicado, próximo à residência da família Lauri Schwertz, é utilizado por crianças, idosos e demais moradores que aguardam o ônibus, especialmente aqueles que dependem do transporte da saúde para se deslocarem até a cidade para consultas, exames e outros atendimentos. Atualmente, os usuários permanecem aguardando o transporte expostos às condições climáticas como chuva, sol e frio, além dos riscos decorrentes da proximidade com a rodovia e o fluxo de veículos. A construção de um ponto de ônibus adequado com cobertura e estrutura que ofereça abrigo aos passageiros representará uma importante melhoria na infraestrutura da comunidade, garantindo melhores condições de espera e contribuindo para a segurança dos moradores, especialmente das crianças e das pessoas que necessitam de atendimento de saúde. Solicito o apoio dos nobres colegas nesta solicitação, visando atender uma necessidade da comunidade e ao Poder Executivo que avalie a possibilidade de viabilizar a execução da referida obra. Passo Marcelina Pessan, 17 de agosto de 2026, vereador PIB do PSD. Não havendo inscrição para uso da tribuna, passamos para a deliberação das matérias que constam na pauta para a ordem do dia. Discussão e votação das proposições, leitura dos pareceres e primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 22/2026, autoria do Poder Executivo. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei ordinário número 22/2026. Proposição. Dispõe sobre o sistema viário urbano e rural do município de Capanema.
Autoria: Poder Executivo. Relatora: Edna Tavares. Parecer: favorável à tramitação. Relatório. A matéria recebeu o protocolo número 405/2026, dando entrada nesta Casa Legislativa em 31 de julho. Após sua leitura em sessão ordinária, foi encaminhada a esta comissão para análise e manifestação conforme dispõe o regimento interno. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre o sistema viário urbano e rural do município de Capanema, estabelecendo normas e parâmetros técnicos destinados à organização, implantação, ampliação, manutenção e adequada utilização das vias públicas urbanas e rurais. A proposição tem por finalidade promover a organização e a racionalização do sistema viário municipal, estabelecendo diretrizes que contribuam para o adequado planejamento e desenvolvimento da infraestrutura viária do município. Parecer da comissão. Compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição. Após análise do projeto de lei, esta comissão verifica que a matéria encontra respaldo na legislação vigente e na competência legislativa do município, especialmente no que dispõe a Lei Orgânica Municipal, que atribui ao chefe do Poder Executivo competência para iniciar o processo legislativo nas matérias de sua iniciativa. Verifica-se ainda que a proposição está em consonância com o interesse público, ao estabelecer diretrizes para a organização do sistema viário urbano e rural do município, contribuindo para o planejamento, segurança, a mobilidade e a adequada utilização das vias públicas. No âmbito das atribuições desta comissão, não foram identificados vícios que impeçam o regular prosseguimento da matéria. Diante do exposto, esta comissão manifesta-se favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 22/2026. Passo Marcelina Ampeção, os 18 dias do mês de agosto de 2026. Eduarda Tórtora, presidente. Edna Tavares, relatora. Ivone Silva, secretária. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer ao projeto de lei ordinário número 22/2026. Proposição. Dispõe sobre o sistema viário urbano e rural do município de Capanema. Autoria: Poder Executivo. Relator: Jean Denardim. Parecer: favorável à tramitação. Relatório. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre o sistema viário urbano e rural do município de Capanema, tendo por finalidade estabelecer diretrizes para a organização e racionalização do sistema viário municipal, contribuindo para o adequado planejamento da infraestrutura viária, a melhoria da mobilidade, a segurança dos munícipes, usuários e da adequada utilização das vias públicas. Encontra-se nesta comissão para emissão de parecer conforme as competências do Conselho da Comissão de Obras e Serviços Públicos em analisar as matérias relacionadas às obras públicas, infraestrutura rural e urbana, sistema viário, mobilidade, conservação e utilização das vias públicas, bem como os demais assuntos relacionados à área de sua competência. Parecer da comissão. Após análise da proposição, esta comissão verifica que o projeto de lei número 22 estabelece diretrizes importantes para a organização do sistema viário urbano e rural do município de Capanema, proporcionando maior planejamento e ordenamento da infraestrutura viária municipal. A regulamentação proposta mostra-se relevante para o desenvolvimento urbano e rural do município, especialmente por estabelecer critérios que poderão contribuir para o planejamento, implantação, ampliação, conservação e manutenção das vias públicas, promovendo melhores condições de circulação, conforto e segurança para pedestres, ciclistas e condutores de veículos. Entende-se ainda que a organização adequada do sistema viário constitui importante instrumento de planejamento municipal, permitindo que as intervenções e investimentos em infraestrutura sejam realizados de maneira mais ordenada, considerando as necessidades atuais e futuras do município. No âmbito das atribuições desta comissão, não foram identificados impedimentos de natureza técnica ou relacionados às obras e aos serviços públicos que inviabilizem o regular prosseguimento da matéria. Manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei em questão, por entender que a proposição atende ao interesse público e contribui para o planejamento e organização, além de
contribuir para a modernização e crescimento do município de Capanema. Passo Marcelina Ampeção aos 19 dias do mês de agosto de 2026. Gilmar Jablonski, presidente. Jean Denardim, relator. Hércio Marques Chapo, secretário. A proposição, então, dispõe sobre o sistema viário urbano e rural do município de Capanema. Então, em discussão, projeto 22. Vereador Serginho, com a palavra. Obrigado, presidente Jean. Eu acho que é um projeto que vem para dar uma garantia maior também à questão da mobilidade e da organização do município. Eu lembro quando eu fiz o primeiro mandato, principalmente na agricultura, nós tínhamos 9 metros de largura de estrada e tínhamos grande transtorno para fazer readequação, né? E houve uma mudança para 12. Então, está mantendo esses 12 metros. A malha do interior é 6 com 12 de trabalho. Então, vamos dizer assim, tem uma abertura maior para conseguir fazer essa adaptação sem estar pedindo a autorização para os agricultores, que na época eu tinha conseguido um eixo de recursos para fazer readequação e uma grande parte dos agricultores não aceitavam mexer. Então, né, é difícil da gente, às vezes, ter um recurso e tu não conseguir aplicar esse recurso nesse sentido, né? Então, nós tivemos dificuldade naquela época e depois houve essa mudança e eu acho que se mantém isso dentro desse projeto, além de outros projetos na questão da mobilidade também dentro da cidade. Acho que essa organização é necessária para o município. Eu vou falar ao senhor presidente. Obrigado, vereador Serginho. Com a palavra, vereador André Dreves. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, o pessoal aqui da casa também. Como o colega Sérgio comentou, vem muito a calhar junto à mobilidade, né? Há poucos dias a gente acompanhou aí nas redes sociais a questão dos patinetes aí que andou dando acidente e tal. Não só dos patinetes, né? Mas acredito que essa questão de regulamentar, de organizar um pouco melhor, questão de ciclovia, as esquinas, tem muitas que dá acidente com muita frequência. Aquela ali perto, não vou me recordar agora o nome da rua, mas perto da Betel ali, o acesso já morreu gente, vive, esses dias deu um acidente de novo. Aqui próximo a Miss Metal, cada semana, 2 semanas dá um acidente. Ali na esquina da Tânia Konzen, ali, perto do Mauri Mânica, ali também é um ponto que dá bastante acidente. Então, acredito que esse é o projeto que vai ajudar a gente diminuir esses impactos, né? Não, ele vem só somar para o nosso município. E a gente tem que dar condições para o prefeito fazer a mobilidade do jeito que ela precisa ser feita. Nós estamos em 2026. A nossa cidade é pequena, mas ela precisa pensar no futuro. Precisa pensar a questão de estacionamento, de passeio público para caminhada, de ciclovia, enfim, esse é o momento para isso. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Continue aberto. Vereador Edson Filmes. Obrigado, presidente Jean, nobres colegas. Isso trata-se, né, do nosso plano diretor, o novo plano diretor com as suas abas, né? Aqui estamos falando, né, que dispõe sobre o sistema viário e urbano, né? Trata-se então de novos ajustes e diretrizes. Muitas coisas permanecem, mas houve vários ajustes aqui, né, no perímetro urbano, em adequações, na BR federal, que tramita por dentro do perímetro urbano, assim por diante. Então, o que a gente está votando é de acordo com o novo plano diretor e são as abas, né? Daqui uns dias virá a questão da legalidade para os loteamentos, ou da prefeitura poder fazer aterros, terraplanagem, cascalhamento, assim por diante, né? Então agora a gente está votando nesse que dispõe sobre o sistema viário urbano, onde, claro, que ele tem mudanças também, e mudanças significativas. Se a gente quer a evolução, se a gente trabalha e quer um município próspero e adequado à legislação, tanto a nível estadual como federal, temos que ter também a nossa municipal adequada. Então é isso que a gente está aqui votando mais uma vez. Né, a nova adequação, né, pela primeira vez. Obrigado, vereador Edson. A palavra continua em aberto. Não havendo mais interesse, colocamos em votação nominal. A secretária o fará.
Vereador André. Favorável. Vereador Pibe. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Serginho. Favorável. Vereador Brizola. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereadora Edna. Favorável. Vereador Ivone, favorável. Então, aprovada em primeira votação, projeto 22/2026. Não havendo mais matérias na pauta, encaminho o projeto lido às comissões para estudo e emissão dos pareceres. Agradeço a presença dos nobres colegas e declaro, então, encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos, uma excelente semana. Boa noite. Noite, presidente.